Moraes vai quebrar o Brasil. O que eu tô avisando aqui? Olha, se os bancos realmente forem acatar o que o Moraes está falando, vai ficar complicado para todo mundo. Eu não mencionei qual banco específico, eu tô alertando o povo brasileiro, olha, tá ficando difícil essa situação, os bancos podem ser expulsos do sistema monetário internacional se o STF continuar forçando a barra. Foi isso que eu falei. E agora, censura, estão querendo nos censurar, prisão, Estado boca direito, ataque à soberania. Meu Deus do céu, nós viramos a pior forma de ditadura que existe. É essa ditadura travestida de Estado democrático de direito, onde se você fala qualquer coisa que eles não gostem, você tem que ser preso. O pior pesadelo de Lula se tornou real. Realmente, gente, coisas estranhas estão acontecendo lá no STF. O sorteio do STF voltou a funcionar e o ministro André Mendonça foi escolhido novo relator daquelas investigações sobre as fraudes do INSS. E isso vai ter efeitos bombásticos, como eu vou te contar agora. Então, bom dia, meu muito bom dia para você, meu querido amigo, porque essa notícia aqui vai alegrar o seu dia. Hoje o dia realmente amanheceu muito bom com essa notícia que está aterrorizando o governo Lula e poderá sangrá-lo até as eleições. Não tá fácil pro governo e acabou de ficar ainda pior, com a relatoria do maior escândalo de corrupção da história do Brasil caindo no colo de ninguém mais, ninguém menos do que o ministro André Mendonça. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Esse vídeo, tá? São dois vídeos onde o deputado Gustavo Gayer e também aqui esqueci até o nome dele agora, tá? Quem souber o nome desse daí, eu até esqueci o nome dele, mas comente aqui embaixo, tá? Depois, quando eu lembrar, eu vou falar o nome dele, tá? Que também é deputado. Pessoal, esse vídeo tá bombástico porque aqui eles vão mostrar várias notícias em relação à situação que o Brasil se encontra hoje. Ele vai falar sobre várias notícias que está acontecendo. Uma delas, tá? Até o Gustavo Gayer, no começo do vídeo, ele falou que agora eles querem censurar ele, né? Porque ele falou sobre o que está acontecendo. E observe também agora que teve um sorteio, voltou o sorteio, né, do STF para poder escolher ali o relator, essas coisas, e caiu na mão do André Mendonça. Então vamos observar, porque são notícias, tá? Que você vai ficar impactado. Notícias que você vai ficar admirado no que você vai ouvir. Eu vou voltar aqui novamente, tá? Primeiro eu vou colocar o do Gustavo Gayer, para que você comece a entender o que está sendo dito, tá? Comece a entender a situação que o Brasil se encontra e o que está acontecendo com ele. Observe bem, analise e depois comente aí bastante. O seu comentário é muito importante, tá? Lembrei agora o nome do deputado, Deltan Dallagnol, tá? Ele fala muita coisa em relação ao que está acontecendo. Ele falou que tem uma coisa estranha no STF, né? Que algumas mudanças ali sobre o escândalo, né, do INSS, tá? Pode acontecer uma coisa aí muito fortíssima. Então, você que está chegando agora, fique até o finalzinho para que você possa entender, tá? Você que está chegando agora, fica aí, espere só um pouquinho. Vamos agora ouvir, tá? O que essas pessoas, esses deputados vão falar, tá bom? Era só o que me faltava. Agora pronto, agora pode fechar o pacote. Me colocaram num processo, muito provavelmente em um inquérito, mais um inquérito, porque nós estamos tentando alertar a população brasileira das consequências dos atos dos ministros de STF, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que podem colocar bancos brasileiros fora do sistema monetário internacional. Porque querem impedir que esses bancos acatem a OFAC ou a Global Magnitsky, e o banco que assim o fizer será expulso do sistema financeiro internacional. E como nós avisamos isso, nós corremos o risco agora de ser censurado. Você acha que é brincadeira? Olha essa matéria, saiu na Folha, saiu em tudo que é lugar, mas dá uma olhada. A gente destaca para você também que o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi denunciado pelo Banco do Brasil, a Advocacia Geral da União. E o motivo? Uma série de publicações feitas pelo parlamentar na última semana. Quem tem os detalhes é Fabrício Naitsky. Segundo o Banco do Brasil, as postagens feitas por Eduardo Bolsonaro são um ataque à empresa. A denúncia relata informações falsas e incitação da retirada de recursos por correntistas. As publicações começaram na última terça-feira. Durante a semana, Eduardo divulgou um vídeo afirmando que o banco será cortado das relações internacionais e irá à falência. A medida será cortado se esse banco mantiver contas de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky. Se esse banco mantiver cartão de crédito, e se esse banco não acatar a Global Magnitsky, o que a imprensa cortou. Ele falou, e é verdade, o banco que não acatar a Magnitsky será cortado do sistema financeiro internacional.
Até a imprensa fala isso, tá? Não somos nós, até a imprensa. Segundo Bolsonaro, teria relação com a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na última semana, o Banco do Brasil cancelou o cartão internacional do ministro de bandeira Mastercard e entregou um novo, da brasileira Elo. As mensagens foram feitas em Não entregou, a Elo se recusou, porque a Elo também pode ser sancionada. diversas redes sociais, incluindo o YouTube, onde o canal do deputado tem 1,7 milhão de inscritos. Além dele, o Banco do Brasil também denunciou o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, e o advogado Jeffrey Chiquini, representante do ex-assessor da presidência no governo de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Para a entidade, as publicações têm caráter difamatório. No texto enviado à AGU, a acusação afirma que os ataques podem configurar crimes contra o Estado Democrático de Direito, a soberania nacional, o sistema... Meu Deus do céu. Alertar o povo das consequências da Magnitsky virou crime à soberania nacional. Só alertar o povo virou crime. Sistema financeiro nacional e representar violação de sigilo bancário e difamação. Tá, agora você vai ver qual foi a minha postagem que causou isso tudo. Quer ver? Vou te mostrar. Isso aqui saiu na imprensa, na Reuters. Exclusivo. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos a ativos brasileiros. Ou seja, Moraes falou que os bancos poderiam ser punidos se os bancos cortassem o cartão dele ou tirassem ele as contas dele. Sabe o que eu respondi? Eu respondi isso aqui, ó. Tirem seu dinheiro dos bancos. Moraes vai quebrar o Brasil. O que eu tô avisando aqui? Olha, se os bancos realmente forem acatar o que o Moraes está falando, vai ficar complicado para todo mundo. Eu não mencionei qual banco específico. Eu tô alertando o povo brasileiro. Olha, tá ficando difícil essa situação. Os bancos podem ser expulsos do sistema monetário internacional se o STF continuar forçando a barra. Foi isso que eu falei. E agora... censura, estão querendo nos censurar, prisão, Estado da Direito, ataque à soberania. Meu Deus do céu, nós viramos a pior forma de ditadura que existe. É essa ditadura travestida de Estado Democrático de Direito, onde se você fala qualquer coisa que eles não gostem, você tem que ser preso. O pior pesadelo de Lula se tornou real. Realmente, gente, coisas estranhas estão acontecendo lá no STF. O sorteio do STF voltou a funcionar e o ministro André Mendonça foi escolhido o novo relator daquelas investigações sobre as fraudes do INSS. E isso vai ter efeitos bombásticos, como eu vou te contar agora. Então, bom dia, muito bom dia para você, meu querido amigo, porque essa notícia aqui vai alegrar o seu dia. Hoje o dia realmente amanheceu muito bom com essa notícia que está aterrorizando o governo Lula e poderá sangrá-lo até as eleições. Não tá fácil pro governo e acabou de ficar ainda pior, com a relatoria do maior escândalo de corrupção da história do Brasil caindo no colo de ninguém mais, ninguém menos do que o ministro André Mendonça, que a essa altura já provou ser o melhor e o mais técnico ministro do STF. E mais, gente, ele é especialista justamente em combate à corrupção. Agora, antes da gente falar dessa relatoria do caso do INSS indo pro gabinete do Mendonça, a gente precisa falar do elefante na sala. O que foi que aconteceu com a máquina de sorteios do Supremo, hein? Será que consertaram? Aquela roletinha lá do juiz natural, ela voltou a funcionar lá no STF? Será que consertaram por acaso ali no dia 30 de julho, quando Moraes recebeu um presente Magnitsky? Coisas estranhas estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Tão estranhas que chegam a ser inacreditáveis. É um mistério. Será que depois da Magnitsky o STF está largando a mão do Lula? Por que você está falando isso, Deltan? Gente, é simples. Faz tempo que essa maquininha aí do sorteio parece estar engatada, ó. Parece funcionar só para um lado. Toda vez que tem um sorteio de um grande caso, os casos parecem cair. Com Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar e Dino. Apenas para os ministros ali da ala norte-coreana do Supremo. Apenas para os aliados de Moraes e do governo Lula. Inclusive, no ano passado, o portal UOL, ele tentou fazer uma auditoria aí nesse sistema. Aí o ministro Barroso autorizou. Mas, quando chegou o dia, ele mudou de ideia. E aí ele proibiu a auditoria. Olha aí, ó. STF impede o UOL de auditar sistema de distribuição de processos no tribunal. Ué, impediu por quê, hein? Tem alguma coisa lá que o UOL não possa ver? Tudo no STF não é feito com a mais absoluta transparência, como o Barroso garganteou pro Pedro Vaca naquela visita da OEA. Então por que impedir a auditoria, hein? Pois é, ninguém sabe nem ele explicou. Suspeito, né? Mas eis que agora tudo volta a funcionar. É como disse o André Marcília nesse comentário excepcional aqui no X. Parece que o STF largou oficialmente a mão do governo. Em outros tempos, o caso terminaria com o ministro aliado. A CPMI com a oposição, Mendonça com a relatoria, o governo Lula sangrará até as eleições de forma melancólica. Pois é, gente, acompanha aqui comigo essa reportagem aqui do Estadão, ó.
Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que o caso saísse das mãos do ministro Dias Toffoli e houvesse uma redistribuição. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, acolheu o pedido e, após sorteio, o processo foi redistribuído para o ministro Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, isso aqui é gigante, vocês não têm ideia. Para vocês terem uma ideia, as investigações das fraudes do INSS elas estavam absolutamente paradas, lá paradinhas no gabinete do Toffoli, numa daquelas gavetas profundas, desde que ele fez uma manobra para ele ficar com esse inquérito sem sorteio, o que estava favorecendo enormemente o governo Lula, porque estava toda a investigação parada. Aí a revista Piauí contou isto aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Desde junho, quando o Toffoli abriu um procedimento sigiloso no STF e pediu a cópia de todas as investigações, os inquéritos em andamento na primeira instância entraram em suspenso. Ou seja, todas as investigações estavam andando, pararam. Você está observando, pessoal, que o Gustavo Gaia e o Deltan Dallagnol estavam falando? E observe que ele falou, né? Não é nada de, não é eu, né? Para mim aqui não é nada de mentira, tá? Tudo aí começando agora a aparecer é triste, tá? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado para não acontecer o que aconteceu com o Gustavo Gaia acontecer com nós. Nós que eu falo, quem? Eu, você, que tem uma opinião aí, pode pensar de outra forma, tá? Então, essa é a situação hoje que o Brasil se encontra. Vamos continuar vendo aqui, porque eu acredito que tudo isso aqui é uma parte de desespero deles, tá? Porque o Toffoli pediu cópia, disse, olha, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. O ministro Dias Toffoli ele não mandou para nada, mas a sua caneta produziu indiretamente esse efeito. Afinal de contas, policiais e procuradores deixaram de agir com receio de verem suas diligências anuladas mais adiante. É real, gente, isso aqui. Qual que é o problema? Quando o ministro fala, deixa eu ver isso aqui, porque tem gente que for privilegiado, se você segue investigando, depois ele fala, olha só, depois de 1 ano, 2 anos, ele olha e fala, olha só, eu analisei e realmente tem alguém aqui que for privilegiado, então vou anular tudo, vou derrubar tudo, acaba com as investigações, acaba com as provas, acaba com tudo. Ou seja, o Toffoli tentou puxar a investigação do escândalo do PT para ele, parou as investigações, mas ele foi derrotado. E o caso acabou caindo com André Mendonça, que é especialista justamente em combate à corrupção. E tem mais. Agora, as investigações de fato vão andar por 2 razões. Primeiro, porque a PGR ela defendeu que os casos em que tem alguma menção à autoridade com foro privilegiado fiquem no STF com Mendonça, enquanto que todos os demais casos devem ir para a primeira instância, onde as coisas andam de verdade. O que é a coisa certa a se fazer. Sempre, aliás, deveria ter sido assim em todos os casos, inclusive com aqueles do 8 de janeiro. E sempre foi assim na Lava Jato, aliás. Isso significa que as investigações elas vão correr muito mais rápido agora, e elas serão bem mais efetivas, com grande parte dos casos sendo decididos em primeira instância. A segunda razão pela qual essa investigação agora vai andar, ela vai se deslocar, ela vai aí se desvencilhar dos seus agarros ali, das suas âncoras, é que o relator da CPMI é o ex-promotor de justiça Alfredo Gaspar. Guarda esse nome aí. O Alfredo é um dos melhores deputados da Câmara dos Deputados. Ele é muito técnico e ele sabe investigar. Então, gente, o resumo da ópera é o seguinte. Com a relatoria do caso do INSS com Mendonça lá no STF, o restante em primeira instância e a CPMI do INSS sob controle da oposição nas mãos do Alfredo Gaspar, inclusive iniciando hoje os trabalhos e aprovação de requerimentos, não tá nada fácil para o governo Lula e só vai ficar pior. E da última vez que grandes escândalos de corrupção no governo Lula foram investigados, nós tivemos mensalão, Lava Jato, com um monte de petistas sendo preso por roubar os brasileiros, impactando até as eleições, porque o povo é relembrado de quem é quem. E você já sabe, se tá ruim pro governo Lula, isso é bom pros brasileiros. Ficou animado? Deixa aí então seu like com força, me conta o que você achou dessa notícia, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui e se torne membro do canal para você receber análises exclusivas, prioridade nas respostas e apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal, vocês acabaram de ver esse vídeo aí, tá? Do Gustavo Gaia, do doutor Dallagnol também falando aí. E assim, nós sabemos, né, toda a situação hoje que o Brasil se encontra. Então eu gostaria que vocês comentassem aqui o que você achou. Você que está chegando agora e não entendeu todo o teor desse vídeo, tá? Eu gostaria que vocês voltassem o vídeo para que você possa entender. Porque o começo e o finalzinho aqui tá impactante. Quando você entende todo o teor do vídeo, tá? Você vai ficar pasmo com tudo que vem acontecendo, tá? Você vai ficar ali atento a tudo que está acontecendo. Você vai ficar admirado nos acontecimentos. O que está acontecendo com o deputado Gustavo Gaia e também com o Deltan Dallagnol, que ele fala
a respeito de algumas coisas polêmicas também que tá acontecendo, tá bom? Agradeço a vocês, tá? Que Deus abençoe a casa de cada um de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que que esse dia seja abençoado na sua vida, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.